Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Leandro Omena, que foi aprovado em sexto lugar para o cargo de auditor fiscal do concurso ISS São Bernardo do Campo. Leandro, meus parabéns, a gente sabe que a área fiscal é super difícil, você conseguiu essa excelente colocação em sexto lugar, então parabéns, por favor, se apresente para nós. Olá, meu nome é Leandro, tenho 29 anos, sou formado em engenharia civil, sou natural de Maceió, Alagoas. Eu até falei antes, né, Leandro? Se você já estava preparado para sair aí do Nordeste, vir morar aqui no município vizinho a São Paulo, você disse que está preparado, né? Tô preparado, graças a Deus. Estava preparado para passar onde o senhor colocasse para passar. Graças a Deus foi São Bernardo do Campo. E bom, então conta pra gente o início de tudo, né? Dessa trajetória, em que momento da sua vida você estava que você decidiu estudar para concurso, em que ano foi isso, né? Conta esse começo para nós. Olha, exatamente, eu acho que foi meados de 2018 que eu comecei a estudar. E foi quando eu terminei a faculdade de engenharia civil e naquela época estava pouco devagar o ramo da engenharia civil, e aí eu comecei a estudar e meio sem rumo, meio sem entender um pouco do que era o concurso público. Tem uma jornada grande aí de várias batalhas, várias lutas, mas graças a Deus, com a ajuda do estratégico, com a ajuda também de outros profissionais, consegui essa aprovação. Foram quantos anos aproximadamente estudando, Leandro? Eu creio que em torno de 4,5 para 5 anos. É, a gente Firme e costuma forte. dizer, firme e forte, né? A gente costuma dizer que área fiscal é isso, né? Estudo de médio, longo prazo. E é isso, o nosso estudo também evolui ao longo desse tempo. Então, eu gostaria que você falasse a sua melhor estratégia de estudo, Leandro. Eu não sei se você dividia a sua rotina entre trabalho e estudo, quantas horas líquidas você fazia, quantas matérias você via por dia. Detalhe pra gente como que era o seu dia a dia. No começo eu não tinha esse controle. No começo eu comecei a estudar por apostila, por cursinho presencial, então eu não tinha esse controle certo de matéria. Mas com o passar do tempo eu fui entendendo um pouco do ramo do concurso público, e aí eu conheci o estratégia e conheci os professores de estratégia, os PDFs, as videoaulas, e eu comecei a estudar, meio que devagar, mas conhecendo um pouco, e fui estudando, não cronometrava as horas líquidas, fazia o meu melhor, fazia aquilo que eu conseguia fazer no dia, e graças a Deus eu consegui estudar durante todo esse período, graças a meus pais, graças a todo o sustento dos meus familiares. E mais para frente eu busquei ajuda, uma orientação de estudo, mas mantendo sempre essa dinâmica de dar o meu melhor cada dia, de se esforçar para atingir esse objetivo. Quantas matérias você conseguia fazer por dia? Como que era essa sua dinâmica de dar conta de estudar para um edital extenso, né, que são os editais da área fiscal? Geralmente eu fazia em torno de 6 matérias por dia. Era em torno de 3 matérias pela manhã e 3 à tarde. E geralmente à noite eu descansava. Dia de domingo eu não estudava, eu reservava para ir para a igreja, para ter um momento mais de descanso, mais fora de estudo. Então era basicamente isso que eu fazia em torno de 6 matérias, 5 por dia. Bastante, né? Você via muitos conteúdos, então, né? Como que assimilava isso daí por dia? E aí, quais as ferramentas do Estratégia você utilizava, né, nessa sua rotina? Você era do time videoaula, PDF, chegou a usar trilha? O que que você usava do Estratégia? Qual que era a sua assinatura? Mas do estratégia eu utilizei mais o PDF. O PDF ele é bastante direto, bastante sucinto e objetivo. E foi o carro-chefe da minha aprovação, foi os PDFs. E as videoaulas eu utilizava mais para complementar alguns assuntos que eu tinha dificuldade, algumas matérias que eu tinha um pouco de dificuldade. Os professores eles tinham essa didática de disseminar o assunto e você conseguia compreender bem melhor através das videoaulas. Eu tinha a estratégia premium, né? Então, eu tinha facilidade de poder ter essa mudança de curso, quando saía um concurso aqui, um outro ali, mas eu era mais afim do PDF. Muito bom. Você comentou de dificuldade em algumas matérias. Quais eram essas matérias? Olha, a matéria que eu tive mais dificuldade, eu creio que a maioria dos concurseiros tem dificuldade é tecnologia de informação, porque é algo muito abstrato, então eu tive um pouco de dificuldade. E também a parte de economia e alguns assuntos de estatística também, quando vai para estatística inferencial, aí envolve um pouco de esforço para poder aprender.
Bom, e a sua reta final, Leandro? Como que você fez naquela última semana, os 15 dias que antecedem o dia da prova? Compartilha a sua melhor estratégia aí de reta final. Acredito que você tenha feito outras provas antes de São Bernardo do Campo, né? Então você já está calejado aí nessa reta final. Compartilha conosco. E já fiz algumas provas e infelizmente não consegui aprovação, mas especificamente para São Bernardo foi diferente, porque eu tinha certeza que aquela era a minha prova, sabe? Eu fui muito confiante nessa prova, eu pedi o direcionamento de Deus para eu ir fazer aquela prova ou não. E aí, nas últimas semanas, eu não estudei, eu apenas revisava os assuntos que eu havia estudado, olhava as questões que eu tinha errado, e na véspera da prova, eu descansei. Apenas vi aquela aula de véspera de estratégia e descansei. A prova foi à tarde, domingo à tarde, então pela manhã eu acordei tranquilo, tomei café, então deu para dar aquela descansada, mas eu fui confiante para a prova porque eu sabia que eu estava sentindo que era essa prova que o senhor tinha escolhido para eu passar. Que bom, Leandro. E nessa reta final você fica revisando, fazendo questões, consome conteúdo novo. O que que você faz de técnica na reta final? Não, nessa reta final eu não consumia assunto novo, eu apenas revisava, seja através de resumos prontos, através de mapas mentais, e principalmente do reforço naquelas questões que eu havia errado durante toda a preparação do pós-edital. Então, eu reforçava aquelas questões, eu refazia, buscava entender como era o entendimento da banca naquele assunto. Então, eu fiz isso durante a penúltima semana, a última semana, até mais ou menos a metade da última semana, e para o final eu apenas olhava alguns pontos de legislação tributária, algumas decorebas, algumas alíquotas, para chegar bem na prova. Tem que decorar muita coisa, né, nessa questão da lei, os códigos também, né, os regimentos. Então, exige ali mesmo. Você tem alguma estratégia, alguma dica para compartilhar sobre esse decoreba? Eu lia, relia, relia e relia, e muitas das vezes eu ficava no quarto falando sozinho. E aí depois eu tapava a tabela e falava e conferia se estava correto. Então eu tinha esse método de, às vezes, falar para me ouvir, para saber se eu estava entendendo, se eu tinha decorado aquelas tabelas, aqueles números, enfim. Então era leitura e também tentar memorizar. Estratégia de prova. Você começa pela ordem natural da prova, vai pelas específicas, maior facilidade, dificuldade. Conta pra gente como que é a sua melhor estratégia de prova em relação ao tempo também. Olha, algumas provas que eu fiz durante o percurso até a aprovação, eu começava do jeito que vinha a prova, mas especificamente para São Bernardo do Campo, eu fiz um pouco diferente. Eu comecei para aquela que valia mais, pelas específicas. Eu dediquei um pouco mais de atenção para ela, principalmente direito tributário, que é um assunto que eu gosto, a matéria que eu gosto. Então, fiz ela e fui fazendo com calma as matérias que eu tinha mais afinidade e ia deixando por último aquelas que eu não tinha um pouco de afinidade, né? E, e foi assim a minha resolução de prova de São Bernardo, né? O tempo foi razoavelmente tranquilo, tinha algumas questões de cálculo, então precisava ter um pouco de agilidade para poder resolver as questões. A melhor estratégia de prova é aquela que você consegue aprovação. Então, eu acho que foi uma boa estratégia de prova. Agora conta essa emoção, né, quando você viu o seu nome ali aprovado em sexto lugar. Remonta esse momento pra gente. O que que você sentiu? O que que passou na sua cabeça? Com quem você falou? Eu vi meu nome no diário no meio da madrugada, 3 e pouca da manhã, que saiu meia-noite, 3 e pouca da manhã eu vi, sozinho eu acordei e vi, e veio aquele sentimento de dever cumprido, aquele sentimento de que, poxa, valeu a pena, né? A promessa está sendo cumprida, né? Aquilo que o Senhor tinha prometido, Ele está cumprindo, e não foi, vamos dizer assim, do jeito que eu tinha planejado, mas foi do jeito que Ele tinha planejado. Aquela sensação foi incrível, foi você poder ver o seu nome ali, ver que todo o seu plano, toda a sua estratégia, todo esse tempo dedicado nos estudos, toda essa abrir mão de várias coisas para poder desfrutar desse momento foi realmente gratificante e a princípio eu não contei para ninguém, guardei para mim. No amanhecer eu coloquei escrito na porta do meu quarto, aprovado, e aí foi felicidade toda, toda a família, foi amigos, familiares, soubendo, então, graças a Deus, é uma alegria não só minha, mas também de todos os familiares que acompanharam essa trajetória. Então você teve apoio desses seus amigos e familiares na trajetória?
Sem dúvida, eu creio que se não fosse os meus familiares, meus pais, meus irmãos e minha noiva, enfim, os meus amigos, principalmente a minha comunidade de fé durante todo esse percurso, não, eu creio que seria muito mais complicado de encarar essa trajetória, porque não é fácil você focar em um objetivo e estudar e dedicar muito tempo para isso. Então, certeza absoluta que o apoio deles foi crucial e essencial para a minha aprovação. Muito bom. E conta uma coisa, né? Você demorou aí 4 anos estudando. Como que você lidava com a sua parte mental e sentimental? Eu chamo de lado B dos concursos. A sua ansiedade, a sua autocobrança, o nervosismo. Compartilha pra gente como que você lidou com isso. Não foi fácil. Não foi fácil porque você se cobra, né? É uma luta contra você mesmo, né? Você buscando tomar controle da sua sociedade, das suas preocupações, do mundo afora, das cobranças que você mesmo se faz. Então, eu procurei ter esse contato direto com Deus. Eu buscava todo dia pedir o direcionamento dele através das minhas orações, através da minha frequência na minha igreja. Então, foi através dele que eu consegui ter essa paz e essa tranquilidade de poder enfrentar todo esse percurso. Mas mesmo assim não foi fácil, porque é altos e baixos, né? Às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo. Então, foi realmente pela fé e acreditando que ele iria cumprir o que ele tinha prometido. E graças a Deus a promessa se cumpriu. A fé te ajudou muito, né, nesse processo, a ter paciência também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que se não fosse a minha confiança e a minha certeza de que ele estava no controle da minha vida, porque, querendo ou não, durante esse percurso você passa tanto tempo estudando e você começa a pensar em outros rumos, começa a pensar em querer fazer outras coisas, em querer ser um ser humano normal. Mas pela confiança e pela certeza que eu tive nele, de que ele estava no controle de tudo, foi a base de tudo. Muito bom. Leandro, uma dica de ouro, então, algo que você considera que foi essencial na sua aprovação, o que seria? Tudo que você falou foi maravilhoso, mas se você pudesse escolher aí, o que que seria? Eu creio que resiliência. Eu creio que durante esse percurso de concurso público, de estudar para concurso, de abdicar de várias coisas, tem que ser muito resiliente, tem que lutar contra você mesmo, né? Muitas vezes essa luta precisa de uma ajuda, né? Precisa de alguém que é mais forte do que você. Então, a resiliência e saber que tem um Deus que está com você, que está cuidando da sua vida, que tem o melhor para a sua vida. Eu creio que essa junção é muito importante. E como que você considera a estratégia concursos na sua trajetória, o material, os professores? A estratégia foi a base, foi o chão de fábrica. Foi onde eu comecei a entender o mundo dos concursos, foi onde eu comecei a entender os direitos da vida, formado em engenharia, não sabia nada de direito. E o Estratégia veio com sua didática, com seus PDFs, com seus professores, trazendo todo o conhecimento e o know-how que o Estratégia tem. É o número 1 em concurso público. Então, essa junção de PDF direto, simples e objetivo, e videoaulas também detalhadas, buscando em alguns assuntos específicos, ajudou bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, a estratégia foi a base de tudo. Maravilhoso, e nós ficamos muito felizes também de ajudar, né, os nossos alunos aprovados. Você pretende aposentar a caneta ou vai continuar estudando? Eu dei uma desacelerada, mas pretendo continuar estudando, pretendo buscar voos mais altos, vamos dizer assim. Agora deu uma desacelerada, tem casamento pela frente, tem dar continuidade na vida. Mas, graças a Deus, com a aprovação a gente consegue tocar nesses rumos da nossa vida. Mas sim, eu pretendo continuar para estudar para alguns concursos. Muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado sua história, viu? Eu que agradeço. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal Estratégia Concursos. Tchau, tchau e até mais.